Então, argumentos que a PEC 241, agora tramitando no Senado Federal como esse projeto de lei 55, visa corrigir o desajuste das contas do governo, sacrificando sobretudo as políticas sociais. Esse argumento procede, é verdadeiro? Primeira coisa, é preciso entender de onde é que veio esse desajuste, né? E aí, em que medida que onde é que ele vai recair em termos de consequências, né? O que a gente percebe é que houve uma explosão da dívida pública, né? E particularmente da dívida interna. Se a gente pensar que no começo do governo do Fernando Henrique, a gente tinha uma dívida interna da ordem de 64 bilhões de reais. No final do governo Fernando Henrique vai para 640 bilhões de reais, alguma coisa desse tipo. No começo do governo, isso em 8 anos, né? Nos 8 anos do governo Fernando Henrique. Nos 8 anos do governo Lula vai para 1,3 trilhões, né? 1,3 trilhão. E agora, no governo agora no final do governo da Dilma, a dívida está da ordem de 2,3 trilhão. 2,3 trilhões. Então, isso daí também repercute em termos de pagamento de juros, né? Hoje, o orçamento público, 45% aproximadamente do orçamento público é para pagamento de juros, né? Especialmente da dívida interna, né? E se a gente pensar a educação, ela ocupa algo em torno de 3,7% do orçamento público e a saúde aproximadamente 4% do orçamento público, né? A educação em geral? Né? Os gastos da União com a educação, né? Então, o que a gente percebe, o Bolsa Família, por exemplo, que é questionado, né, como sendo faz parte das políticas sociais, é o grande símbolo das políticas sociais, ocupa apenas 0,45% do orçamento público, né? Então, se faz um ajuste fiscal, o que a PEC propõe é fazer o ajuste fiscal em áreas, né, que talvez, muito provavelmente, não sejam os responsáveis pelo rombo das contas públicas, pelo desajuste, né? Inclusive penalizando, em última instância, o funcionalismo público, né? Porque se se extrapolar o limite no ano seguinte, o que a PEC propõe é que seja tirado dos reajustes salariais do funcionalismo público, das contratações, né? Enfim, das negociações quanto à carreira docente, certo? Então, em última instância, o desajuste vai ser pago pelo funcionalismo público, mas isso não tem lógica nenhuma, inclusive levando em consideração o fato de que os gastos com o funcionalismo público, os gastos com o pessoal, vêm diminuindo nos últimos anos, né? Então, não é o funcionalismo público que é o culpado pelo desajuste das contas públicas, não é a educação que é culpada, não é, né? Sem falar no fato de que você investir em educação é absolutamente central, né? Especialmente numa economia, na chamada economia do conhecimento, né? Que nós vivemos hoje, né? Então, como um país que tem a pretensão de se desenvolver, como não investir em educação, né? Então, parece que a fonte do desajuste não são as políticas sociais. Claramente, né, é o pagamento de juros, mas o que se percebe hoje é que está sendo todo o país vai sofrer para garantir o pagamento de juros, para continuar garantindo o pagamento de juros. Então tem uma escolha muito política nesse aspecto, né? Nós somos comandados por banqueiros nesse momento. Eu acho que, para acrescentar, a crise chamada fiscal, que está dando sustentação para o ajuste fiscal, para a PEC 241, que se transforma em PL 55 no Senado, ela tem origem numa crise econômica, uma queda do crescimento econômico que começa em 2011, né, quando o Brasil começa a ter uma tendência de queda de crescimento econômico e, consequentemente, associado a uma crise econômica, você tem uma queda da receita. Essa queda da receita ela veio está associada ao aumento da despesa. E aí, como a gente vai tentar entender essas despesas, a principal despesa que mais cresce hoje é o serviço da dívida. E a própria política... Não é a Previdência, por exemplo. Não, a Previdência tem, isso é fato. A gente tem que pensar a Previdência, mas a Previdência tem um elemento importante. A gente tem que tentar entender qual que é esse déficit na Previdência, porque existem estudos que mostram que não tem déficit na Previdência, porque na Constituição,
as fontes de receitas da Previdência não é só o INSS. Então, se for calcular a Previdência de acordo com o que está na Constituição, nós temos superávit na Previdência e não déficit. Então, isso é um outro ponto que tem que ser discutido. Sobre essa questão de você ter uma crise econômica, a queda da receita e manutenção das despesas, a principal despesa que aumenta a partir de 2010, 2011, são os juros. E aí a própria política do governo ela é equivocada, porque, veja, eu quero fazer o controle dos gastos, mas ao mesmo tempo que eu estou cortando em áreas estratégicas, atende ao interesse da população, eu aumento os juros para controlar a inflação, mas aumento a despesa do governo. E aí eu vou contrair o crescimento econômico, reduzindo mais ainda a receita e aumentando a despesa com juros. Então eu vou sacrificar a população para poder manter os gastos com juros, mas cortar os gastos correntes e os gastos com investimento. Então é uma decisão claramente política, em que o Estado vai representar um determinado tipo de interesse. Tem outra questão que o outro não foi cortado, que é o que muitos chamaram bolsa empresária, desonerações fiscais. É um dos motivos, veja, a gente tem queda do crescimento econômico e o governo mantém a política de desoneração fiscal, atendendo os interesses do setor privado, mas que não corta na crise. Então, se a população vai pagar, o empresário não paga. E além do empresário não pagar, ele vai ganhar com a política de juros altos, porque eles são os detentores dos títulos públicos no Brasil. Então, é uma decisão claramente política e que vai ter um impacto no Brasil de longo prazo. Eu quero frisar aqui que em nenhum país do mundo nós temos um ajuste fiscal de 20 anos. No máximo 3, 4 anos, mas extremamente flexível de acordo com a transformação do cenário. Pergunta, se nós tivermos crescimento econômico, esse crescimento econômico a população não vai ser beneficiada porque não tem aumento de gastos nas áreas, porque a PEC 241 vai proibir isso. Então, mesmo se a gente tiver uma recuperação do crescimento econômico, essa recuperação do crescimento econômico não vai ser incorporada em ganhos para a população com investimento em áreas prioritárias como saúde e educação. Então, a primeira questão é identificar que a crise fiscal é um erro de política econômica que pode ser corrigida, que a população não precisa pagar por esse preço. Eu posso muito bem equilibrar isso, promovendo o crescimento econômico e não contraindo o crescimento econômico. O problema da crise fiscal é um problema de crescimento econômico e gastos